Olá pessoal, nesse vídeo bem rapidinho e objetivo quero ensinar vocês a fazer essa necessaire linda com fole, forma simples, fácil, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Quero já convidar você a se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrita e bora lá assistir a aula então. Pessoal, para fazer essa peça então, a primeira coisa que vocês vão fazer é baixar o molde. O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Baixou o molde, você vai recortar em cima do risco preto e não precisa deixar nenhuma margem de costura. O desenho do molde, gente, é o espelho, é exatamente esse daqui que eu tô segurando. Aí você vai cortar 2 vezes no tecido principal, tô usando tricoline digital, 2 vezes no tecido de forro e 2 vezes na manta, eu tô usando a manta R2. Aí eu já estruturei, gente, coloquei o tecido principal de um lado, passei o ferro, coloquei o forro, passei o ferro também, e uma costurinha bem na beiradinha em toda a volta, tá? Ainda na folha do molde, vocês vão ver que tem as medidas do canal do zíper e do fundo. O canal do zíper, eu cortei 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no tecido de forro, e 2 vezes na manta. Peguei o tecido principal, coloquei sobre a manta, passei o ferro e uma costurinha em toda a volta. O forro fica solto. A gente vai precisar de um pedaço de zíper, que seja um pouco maior, assim, ó, sobrando a pontinha, para poder colocar o cursor. Aqui eu vou usar um cursor. E a parte do fundo, que as medidas também vai estar no arquivo do molde, é uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro, uma vez na manta. Coloca o tecido principal sobre a manta, passa o ferro e uma costurinha em toda a volta. A gente vai precisar de 2 quadradinhos de tecido, tamanho 6 por 6, que é os puxadores da nossa necessaire. Esse quadradinho a gente dobra ao meio, passa o ferro, abre, dobra as 2 pontinhas encontrando aqui no meio, passa o ferro novamente e dobra mais uma vez. Então, a gente forma os 2 puxadores. E aqui, gente, eu vou colocar, em um dos lados da necessaire, eu vou colocar essa alça. Aqui eu tenho 20 centímetros de alça, tá? Se você for colocar a alça, no lado que coloca a alça, você não precisa colocar o puxador, aí você coloca só no outro. Se você não for colocar essa alça, aí você precisa dos 2 puxadores, tá bom? Então, aqui eu vou começar costurando o nosso canal do zíper. Eu pego aqui, ó, o dentinho do zíper, coloco ele de frente com a estampa do tecido e passo uma costura aqui. Passou a costura, vou pegar o forro, coloco a estampa do forro de frente aqui e passo uma costura novamente. Passou a costura, a gente vai colocar o forro aqui pra trás, ó. E vou fazer uma costurinha aqui abaixo do zíper, rebatendo. Feita essa costura, agora nós vamos pegar a outra parte do canal do zíper. Vamos também colocar o dentinho do zíper de frente pro tecido, aqui alinha bem o material, ó, e passa uma costura. Passou essa costura, vou pegar aqui o forro, coloco a estampa dele de frente pro avesso do zíper e passo a costura aqui. Passei a costura, aí a gente vai abrir aqui, ó. E vamos rebater também aqui, fazendo uma costurinha. A costura feita, agora eu vou colocar o cursor, tá? Aí aqui, ó, por isso eu falei pra deixar a pontinha sobrando. Vou abrir o dentinho do zíper. Aí a gente corta um pouquinho dos lados aqui dos dentinhos. Aí eu puxo e deixo o cursor paradinho aqui no meio. Como eu vou colocar a alça de mão, então eu vou fazer um puxadorzinho só. Então, as dobrinhas feitas, uma costurinha de cá e de cá. Passei a costura, eu vou dobrar aqui juntando, ó, pontinha com pontinha. E aí eu coloco bem aqui em cima do início do zíper e passo uma costura aqui pra segurar. Agora, gente, pra não ficar esse forro solto, eu vou passar uma costura bem na beiradinha, aqui e aqui, só pra segurar o forro aqui nessa parte da manta. Agora aqui, ó, nós vamos pegar a parte do fundo, vamos colocar o canal do zíper de frente pro fundo, junto aqui, ó, bem certinho, passa uma costura com um pé de máquina. Passou a costura, vou pegar o forro do fundo, colocar a estampa dele de frente para a estampa do forro do canal do zíper e passo uma costura aqui. Passei a costura, gente, agora a gente vai abrir, ó, o canal do zíper para um lado, fundo para o outro, e aqui eu vou passar uma costurinha rebatendo. Costurinha feita, a gente vai pegar aqui o espelho e vamos medir para poder ver se tá certinho e a gente fechar o fole. Então, eu pego aqui, ó, começo pelo canal do zíper e eu vou colocar prendedor assim, ó, em toda a volta, pra gente poder medir. Coloquei, gente, prendedor em toda a volta, e aqui, ó, a gente vai olhar, tá vendo? Aqui o início,
tá passando um pouquinho e eu vou cortar o excesso. Mas eu não corto muito rente ao encontro aqui, não. Deixo passando mais ou menos 1 centímetro, porque a gente ainda vai fazer uma emenda. Então, eu vou cortar aqui, ó, e essa parte aqui eu dispenso. Depois que nós medimos, cortamos o excesso, aí agora nós vamos fechar aqui o fole, ó. Pego aqui a pontinha do fundo, coloco estampa de frente pro canal do zíper e passo uma costura com um pé de máquina. O forro do fundo, gente, ele fica solto aqui, tá? Passei a costura, aí agora sim eu pego aqui, ó, o forro do fundo, a pontinha trago bem aqui e passo uma costura. Costura feita, eu vou virar pro lado direito. Aí aqui, ó, eu vou rebater a costurinha também, igual fiz do outro lado. Vou aproveitar, gente, e passar uma costurinha aqui, ó, na beiradinha, na parte do fundo, pra segurar esse forro. Do lado de cá, tô vendo que eu tive uma sobra bem pequenininha? Também vou refilar pra ficar o fundo da mesma largura aqui que o canal. Pessoal, então, refilei aqui, olha só como é que ficou o fole. Agora, a gente vai costurar o viés, tá bom? Eu vou usar esse viés aqui de algodão. Vocês podem usar esse de algodão ou viés boneon pra fazer acabamento interno. Aí, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou abrir a dobrinha dele e eu vou costurar ele aqui, ó, do lado de dentro, tá vendo? Beiradinha do viés com a beiradinha do fole, eu vou fazer a costura em toda a volta. Então, olha só, eu costurei o viés, gente, dos dois lados, tá? Aqui e aqui. Aí, o que eu fiz? Eu marquei o meio já, coloquei aqui, ó, início e final do zíper bem certinho. E aí, eu fiz um pique com a tesoura bem pequenininho, aqui e aqui na parte do fundo também. Você pode fazer um pique ou você pode fazer a marcação com caneta que apaga com o calor do ferro. Também marquei o meio das duas partes do espelho. Dobrei ao meio nesse sentido, um pique aqui e um aqui bem pequenininho, tá? Ó, só pra marcar o meio. E nesse aqui eu fiz a mesma coisa. E agora a gente vai fechar a nossa peça. No caso, como eu vou colocar a alça de mão, gente, desse lado aqui, onde não tem puxador, vai ser onde eu vou costurar ela. Bem aqui, ó. Vou colocar a pontinha aqui, passa a costura. E aqui do outro lado. Eu passei a medida de 20 centímetros pra vocês, acho que pode ser 18 centímetros, viu? Costurei a alça, agora a gente vai fechar a nossa peça. Eu coloco aqui, ó, o fole todo pro lado avesso. Vou pegar aqui o espelho. Aí, ó, o pique que eu fiz aqui, eu vou colocar pique com pique, tá vendo? Pique do espelho com pique do canal do zíper. Vou passar uma costurinha pititica assim, ó, só pra segurar. Aqui embaixo também é a mesma coisa, o pique do espelho, bem aqui com o pique do fundo, também vou passar uma costurinha. Costurinha feita, aí agora a gente vai pegar prendedores e vamos aqui, ó, colocar prendedor em toda a volta, pra gente poder costurar aqui e fechar a nossa peça. Coloquei o prendedor e agora a gente vai fazer uma costura com um pé de máquina em toda a volta. Então, olha só, costura feita. Agora eu vou pegar a outra parte do espelho, coloca aqui, ó, estampa pra dentro e vou seguir o mesmo esquema, tá, gente? Deixa eu arrumar esse viés aqui. Aí. Coloco aqui, ó, pique com pique na parte de cima, passa uma costurinha, pique com pique na parte de baixo, passa a costurinha. Depois que passar a costura, colocar prendedor em toda a volta. Gente, então aqui, coloquei prendedor e vamos passar uma costura em toda a volta, com um pé de máquina, igualzinho a gente fez do lado de cá. Pessoal, costurei então, ó, as duas partes e agora a gente só vai rebater o viés. Então, esse viés aqui, a gente puxa ele todo assim, ó. E vamos costurar, a gente dobra ele aqui, tá vendo? Fazendo aqui, ó, essa cobertura e passa a costurinha em toda a volta, do lado de cá e de cá. Então, ó, viezinho costurado, nossa peça tá pronta, agora a gente vai virar ela pro lado direito pra ver como que ficou. Pessoal, olha só que linda que ela ficou. Super simples e fácil, rapidinho de fazer, né? E ela cabe bastante coisa, ela fica bem espaçosa por dentro, tá? O valor de venda que eu deixo pra vocês venderem essa necessaire fica de 60 a 75 reais, sempre avaliando o valor do material que você paga aí na região que você mora, tá bom? Beijo pra vocês e até a próxima aula.